na aula de hoje a gente vai estudar capacitor, né? E é bom que vocês percebam logo de cara que a palavra capacitância determina a propriedade do capacitor. Então não é a mesma coisa, mas a gente acaba usando, né, de forma parecida. Apesar de existirem diversos tipos de capacitor, né, por exemplo, a gente tem o capacitor cilíndrico, né, nós vamos utilizar o capacitor de placas paralelas para explicar a teoria, que ele é mais fácil de você enxergar. Seria o seguinte: você tem duas placas metálicas paralelas, né, como diz o próprio nome, e aí você vai ligar numa fonte de tensão. Por exemplo, vou pegar essa extremidade, vou ligar no polo positivo de uma bateria, pegar essa outra extremidade, ligar no polo negativo. O que vai acontecer? Eles adquirem a mesma polaridade, né? Então essa placa aqui, que está ligada no positivo, ela vai ficar inteiramente positiva. Vocês lembram da aula inicial de eletrostática, né? Isso aqui vai induzir cargas negativas na placa oposta. É bom lembrar também, pelo fato de serem placas paralelas, né? Você vai ter um campo elétrico uniforme aqui no meio, entre as placas. Seriam linhas de força, né, paralelas, lembra da aula anterior. No vestibular, essas placas paralelas eles chamam também de armaduras. Isso é uma linguagem meio arcaica, né, mas volta e meia eles ressuscitam isso aí, é bom lembrar. Então, entre as armaduras do capacitor, você tem a formação de um campo elétrico uniforme. No que eu estou interessado mesmo é a carga Q, que o capacitor ele acumula carga, né, entre aspas. A carga Q que vai se acumular aqui no capacitor é dado pela equação QQ. Fácil de lembrar, né? Vocês vão ter o vestibular agora em breve, né? O que vocês respondem? Vai estudar, moleque? Vocês respondem QQ. Apesar de ser meio feio isso aqui, né? A carga é dada em coulombs. Então não vai confundir o cesão de coulombs com o cesão no capacitor. Vamos cortar esse cesão aqui, tá? O capacitor é dado em farads. Homenagem a Michael Faraday. E a tensão, velho conhecido nosso, né? Velho conhecido nosso, é dada em volts aí. Tá bom? Então farads vezes volts vai dar coulombs. O fato mais importante aí para vocês lembrarem, né, é que o capacitor ele não determina uma corrente. Como assim? Se você ligar isso aqui numa fonte de tensão, você não vai ter uma corrente nesse circuito aqui. No ramo que você tiver um capacitor ligado, você não terá corrente. A corrente vale zero aí. Então, na verdade, nossa tarefa seria ver como é que o capacitor entraria no circuito eletrodinâmico aí. Antes disso, vamos ver como é que ficaria o conceito, né, de capacitores ligados em série em paralelo. Então, fiz uma figura aqui, eu tentei desenhar dois capacitores em paralelo, um de 5 nanofarads e outro de 3 nanofarads. Aqui é fácil lembrar, é só você recordar que a regra é que o capacitor vai ser o contrário, né, vai ser o inverso do resistor. Então, capacitores em paralelo, você vai juntar, entre aspas, né, o capacitor equivalente vai ser a mesma regra de resistência em série. Tá? Então, você soma os dois aqui. 5 nanofarads mais 3 nanofarads daria 8 nanofarads. É claro que se a regra é inversa, né, se eu tiver 3 capacitores em série, por exemplo, eu vou aplicar a regra de resistências em paralelo. Tá? Então, é claro que você tem dois modos de fazer isso, vocês recordam. Né? Eu posso fazer a regrinha do produto pela soma, só que eu tenho que fazer 2 a 2. Então, por exemplo, 4 nanofarads em série com 12 nanofarads, né, eu faria como? 4 vezes 12 dividido produto pela soma, por 4 mais 12. Isso daria 48 por 16, seria 3 nanofarads. Aí na sequência, eu faria, como esses dois dá 3 nanofarads, né? Eu faria 3 nanofarads em série com 3 nanofarads. E aí você faz a regra de novo de paralelo de resistência, né? Seria 3 vezes 3, dividido por 3 mais 3, ou simplesmente lembrar que se você tivesse, né, duas resistências em paralelo iguais, é só você pegar uma delas e dividir por 2. Aqui dá a mesma, né? A conta é fácil. 3 vezes 3, 9. 3 mais 3, 6. 9 por 6 dá 1,5 nanofarads. Então, esses três capacitores em série, o de 4, o de 12 e o de 3, correspondem a um único capacitor de 1,5 nanofarad. Para quem gostava daquela regrinha,
a gente poderia lembrar, vamos tudo desde o começo, né? 3 capacitores em série, eu faço resistência em paralelo dos 3. É sempre a regra ao inverso, né? Então seria 1 sobre o capacitor equivalente, chamar de C, que é igual 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro. 1 sobre 12, mais 1 sobre 3. Tá bom? Vocês lembram que eu evitava isso aqui, né? Porque tinha que tirar o mínimo. Nem sempre é tão fácil quanto o exemplo que eu dei. Então, 1 sobre o C equivalente seria igual. Mínimo de 4, 12 e 3. Por sorte é 12. São múltiplos, né? Então pega o maior. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Finalmente, 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Acho que o trabalho dá na mesma, né? 1 sobre o C equivalente, chamar só de C, seria em cima da 8, embaixo da 12. Aí eu multiplico em cruz. C equivalente vai dar 12 sobre 8. Claro que 12 sobre 8 dá o mesmo resultado de cima, né? Vai dar 1,5 nanofarad aí. Na hora de você juntar os capacitores, a gente inverte a regra. Então, capacitor em série, a gente faz a regra de paralelo de resistor. E capacitor em paralelo, a gente faz a regra de série de resistor. Então, muita gente pensa que as propriedades também se invertem. Isso não é verdade. As propriedades se mantêm com uma pequena alteração. Então, vamos lembrar como é que era a propriedade de resistências em série. 2 ou mais resistores em série, né? A corrente I é a mesma para todo mundo, é igual, né? Em outras palavras. E a tensão, a DDP-U, né, divide-se entre eles. Lembrar, não estou falando divide-se ao meio, que resistências em paralelo, chamar de RP, era só você trocar a letra de lugar, o U com I. Então, resistores em paralelo têm a mesma DDP, a mesma tensão, né? E a corrente I é que vai se dividir. Mesma coisa que eu falei lá em cima. Não falei divide-se ao meio. Na verdade, ele só se divide ao meio se você tiver 2 resistores iguais e assim por diante. Tá bom? Quando eu falei para vocês que o capacitor, a propriedade não muda, significa o seguinte: capacitores em série, aquela pequena alteração. Não existe corrente no capacitor. Então, em vez da corrente I, a gente vai falar que a carga é a mesma para todos os capacitores em série. Na verdade, é uma carga única. E a tensão, U, divide-se. Tá bom? Então, posso falar que você mantém a propriedade trocando corrente por carga. Capacitor em paralelo, é só você trocar essas letras aqui de lugar. Então, seria o U, a tensão, né? É o mesmo para todo mundo. É a mesma para todo mundo, né? E o I, que seria a carga, né? Porque não tem corrente I no capacitor, divide-se entre os capacitores que estiverem em paralelo aí. Tá bom?